Quem foi Sansão? Sansão foi um dos juízes de Israel. A história de Sansão é uma das mais conhecidas da Bíblia, sobretudo pela forma que ele era usado pelo Espírito de Deus, demonstrando uma força sobre-humana. Sansão foi um israelita da tribo de Dan e era filho de Manoã. A mãe de Sansão era estéril, mas o texto bíblico nos informa que o anjo do Senhor apareceu e prometeu a seus pais que teriam um filho. O texto bíblico diz: "Porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte." Como já foi dito, Sansão era um nazireu. Apesar disso, Sansão falhava em guardar o seu voto e honrar a Deus em todas as ocasiões. Ele ignorou a proibição de seu voto e se aproximou de um cadáver. Praticou relações imorais com uma prostituta de Gaze. A narrativa dos feitos memoráveis de Sansão, curiosamente, encontra-se no envolvimento dele com 3 mulheres, conforme veremos. O primeiro episódio diz respeito a uma mulher filisteia de Tiná, a qual ele procurou como esposa. Foi o evento envolvendo esse casamento que ele matou um leão com as próprias mãos e mais tarde encontrou um enxame de abelhas com mel dentro do corpo morto do leão. Ele tomou o mel com as mãos e foi comendo dele. Depois ele utilizou esse acontecimento como um enigma que contou aos convidados durante a festa de casamento. O que o levou a matar 30 asquelonitas para tomar-lhes as roupas e dar aos convidados de seu casamento. Depois disso, a esposa de Sansão foi dada a um companheiro dele, e seu sogro o impediu de vê-la. Sansão então se vingou capturando 300 raposas e amarrou tochas em suas caudas e as soltou nos campos e pomares dos inimigos filisteus. Como retaliação, os filisteus queimaram sua esposa e seu sogro na fogueira, e Sansão se vingou disso, realizando uma grande matança, e depois se escondeu no cume da rocha de Etã. Os filisteus foram até Judá procurar por Sansão, e os israelitas, amedrontados com a presença dos filisteus, foram até Sansão com 3.000 homens para entregar-lhe aos filisteus. Sansão deixou que os homens de Judá o amarrassem com 2 cordas novas. Quando ele foi entregue aos filisteus, o Espírito do Senhor se apoderou dele e ele soltou-se das cordas, pegou uma queixada de jumento e matou 1.000 filisteus com ela. Sansão foi até Gaza, uma fortaleza dos filisteus. Nessa cidade, ele se interessou por uma prostituta, e quando souberam que Sansão estava ali, os filisteus o cercaram durante a noite para matá-lo. Porém, Sansão se levantou à meia-noite e arrancou o portão da cidade com seus postes e sua tranca, e colocando tudo sobre os ombros, carregou até o cume do monte, que está defronte de Hebrom. Sansão se envolveu com mais uma mulher, Dalila. Dalila foi persuadida pelos filisteus e aceitou suborno para descobrir a fonte da força de Sansão e contar aos filisteus. Em 3 tentativas, Sansão resistiu à sua investida, mas num determinado dia, após Dalila acusá-lo de falta de amor, Sansão contou-lhe sobre a sua condição como nazireu e o significado de seus cabelos com relação à força sobrenatural que vinha da parte de Deus sobre ele. Com essa atitude, Sansão violou completamente o voto de sua aliança com o Senhor e perdeu a força. Dalila então rapidamente chamou alguém para cortar o cabelo de Sansão enquanto ele dormia. Após ter seus cabelos cortados, Sansão foi capturado. Os filisteus o cegaram e colocaram-no para trabalhar de maneira humilhante, moendo os grãos. Durante uma festa dos filisteus, levaram Sansão até o templo, a fim de que ele servisse de chacota para a multidão que se encontrava ali. Sansão, profundamente arrependido, clamou ao Senhor, pedindo por uma última vez a força sobrenatural que vinha sobre ele. Então
Sansão abraçou as duas colunas principais que sustentavam o telhado daquele lugar e as arrancou de suas bases, fazendo com que tudo desmoronasse, soterrando todos que estavam ali. Na ocasião estavam presentes os príncipes dos filisteus e um grande número de pessoas. A Bíblia diz que em sua morte, Sansão matou mais pessoas do que havia matado em toda a sua vida. O corpo de Sansão foi recolhido e sepultado por seus irmãos no sepulcro de Manoã, seu pai. Sansão julgou Israel por 20 anos. Também vale dizer que no Novo Testamento, o escritor da Epístola aos Hebreus mencionou Sansão na galeria dos heróis da fé.